Boa noite, meus irmãos. Como é que tá? Tudo bem? Como havia falado para os irmãos, hoje nós vamos falar sobre o esporte, né? É um assunto muito oportuno, né, para os nossos dias. Estamos vivendo em um período de Copa do Mundo, né? E existem muitas dúvidas sobre esse assunto, porque muitos líderes eles ensinam, mas são ensinamentos sem Bíblia, né? Eles ensinam segundo as suas ideias, segundo o que eles pensam, segundo o que eles acham. Eles ensinam aquilo que eles gostam de fazer, né? E o cristão ele não anda dessa forma. O cristão ele é guiado pela palavra de Deus, né? Então nós vamos começar aqui, eu quero começar aqui com dois textos de início, né, que é Efésios capítulo 2, no versículo 20, que fala assim: a igreja foi edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, onde Cristo é a pedra angular. Judas, no versículo 3, fala que nós devemos batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos apóstolos, aos santos de Deus. Nós devemos defender as doutrinas apostólicas. Então tudo que era doutrinário foi revelado aos apóstolos. Está registrado nas Escrituras. Nas Escrituras tem tudo que nós precisamos saber. Então, quando um cristão vai fazer alguma coisa, o que ele faz? Ele vai consultar a palavra de Deus para ver o que as Escrituras falam sobre aquele assunto. Mas os falsos mestres, o que eles fazem? Eles trazem novas doutrinas. Eles acham a doutrina apostólica insuficiente. Então eles vão trazer novas doutrinas em cima de visões, revelações e versículos fora do contexto. E junto com esses novos ensinos, essas novas doutrinas, eles trazem o legalismo. Então eles vão condenar aquilo que Deus não condena, vão dizer que é pecado, e aquilo que Deus manda fazer, eles não irão fazer. É como Jesus disse para os fariseus da sua época: você escoa um mosquito e engole um camelo. Então, aqui nós já vemos aqui o seguinte, né? Os falsos mestres, eles condenam aquilo que Deus não condena e diz que é pecado aquilo que Deus disse que não é pecado. Então, esse é o nosso primeiro assunto, né? De início. Então, vamos para o nosso assunto aqui, que é o esporte. O esporte é pecado? Futebol é pecado? Essa é a nossa primeira pergunta. O que é pecado, né? E nós vamos ver nas Escrituras que fala o seguinte: pecado é a transgressão da lei. Pecado é errar o alvo. Pecado é transgredir uma ordem dada por Deus. Então nós vemos aqui que o futebol, ele não transgride uma ordem dada por Deus. Então, ele não é pecado. Ele não é pecado. Então aqui nós já vemos aqui o primeiro ponto, que o esporte não é pecado. E nós vamos ver, Paulo fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar desse corpo. Devemos cuidar desse corpo. E o esporte, ele proporciona exercício físico que traz benefício para esse corpo. Aqui, o que eu estou dizendo aqui é o que está escrito nas Escrituras, viu, irmão? Porque hoje nós vamos falar só de Bíblia. É diferente dos falsos mestres que eles falam que não pode, mas não mostram na Bíblia. E quando mostram, vão mostrar versículo fora do contexto. Então, Paulo, ele vai citar o esporte. Ele vai citar o esporte. Ele vai comparar a vida de um cristão a um atleta. Paulo, ele vai falar as virtudes e as qualidades do esporte, né? Paulo vai usar o esporte para mostrar o exemplo de perseverança, de fé, disciplina, foco, de renúncia. Como um atleta numa luta de boxe, ele vai citar lá Coríntios capítulo 9, no verso 24, ele cita um lutador. O lutador, ele luta não dando soco no ar,
ele dá soco no seu adversário. Assim, Paulo fala, assim é o cristão, assim somos nós. Lutamos contra o pecado. Eu esmurro o meu próprio corpo. Quer dizer, eu luto contra o pecado. Então Paulo está usando o exemplo do esporte para mostrar aqueles irmãos de Coríntios que eles deviam lutar contra o pecado. Então aqui Paulo fala da luta do boxe. E nós vamos ver Paulo falando também, né, se os bons irmãos lerem Coríntios capítulo 9, do verso 24 ao 26, Paulo falando de corrida. Paulo vai falar que como aqueles que correm no estádio, eles correm em busca de um prêmio. Nós, cristãos, devemos correr a carreira que nos está proposta. Os irmãos estão entendendo? Paulo está mostrando aqui para os cristãos de Corinto que eles deviam seguir o exemplo dos atletas, que eles renunciam muitas coisas, eles regulam a comida, até a comida eles regulam para poder se preparar para essa competição, para esse esporte, né? Para essa corrida, para essa luta, né? Então ele tá usando o exemplo do esporte para disciplinar aqueles irmãos de Corinto, para mostrar disciplina, foco, né? Perseverança, para mostrar para aqueles irmãos que eles deviam ter o quê? O domínio próprio, autocontrole, né? Nós vamos ver em Coríntios capítulo 10, no versículo 31, onde Paulo fala que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Tudo. Então, um cristão, ele pode glorificar o nome de Deus no esporte. Como? Através do seu testemunho. Através do seu testemunho, ele vai demonstrar o quê? Domínio próprio, autocontrole. Ele vai respeitar os seus colegas em campo. Ele não vai simular faltas, né? Ele vai simular faltas. Ele vai demonstrar respeito. Então, irmãos, o grande problema hoje é que as pessoas, elas muitas vezes não conseguem compreender as escrituras. Eles denominam lugares sagrados, lugares santos e lugares profanos. Por exemplo, eles não conseguiam entender a distinção entre antiga aliança e nova aliança. Por exemplo, eles vão denominar o prédio da sua instituição como sendo um lugar sagrado, um lugar santo. E os demais lugares eles vão denominar como sendo lugares normais, outros eles vão denominar como sendo lugares profanos. Mas as escrituras é claro, irmão, que Deus, ele habita dentro do ser humano. Uma construção de tijolo não é um lugar sagrado, não é um lugar santo. O Espírito Santo habita dentro do seu povo, daqueles que nasceram de novo, daqueles que creram. Os irmãos estão compreendendo? Então, o que Jesus fala para os religiosos da sua época, o que contamina o homem, não é o lugar que ele está. O que contamina o homem é o que sai de dentro dele, é o que sai do coração, porque é o que sai do coração que o contamina. É do coração que sai os adultérios, os homicídios, toda a maldade, ela está planejada dentro do coração. Muitas pessoas, elas acreditam que é o mundo que a contamina. Não, meu irmão. O mal, ele está dentro do ser humano. O mal é o quê? É o pecado. É o pecado. O mal não está fora, o mal está dentro. É por isso que você precisa de um novo coração. Então, por esse mau entendimento, as pessoas desconhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Como nós já dizemos aqui, irmãos, o problema de tudo isso é o quê? É o pecado. Muitas pessoas, elas vão falar assim, essa pessoa ela foi levada porque teve más companhias, tudo isso, né? Mas o que acontece? Essa pessoa que se diz cristão,
aqui na igreja e lá fora, junto com seus colegas, está dando mau testemunho, o que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa, ela está apenas revelando o que está dentro dela. Que essa pessoa nunca nasceu de novo, essa pessoa nunca foi regenerada. O problema não é o lugar que ela está, o problema é quem ela é. O problema é que ela não nasceu de novo. O problema dela é que ela não teve o coração regenerado. Ela não foi transformada. Não é o lugar que está contaminando ela. É ela que está contaminando aquele lugar. Então os irmãos tá entendendo? O problema não está no esporte. Não está no esporte. O problema está no pecado. O problema é o pecado. O problema é o pecado. Porque se um cristão nasceu de novo, ele é regenerado, ele vai estar no esporte e vai dar um bom testemunho. Ele vai glorificar a Deus ali onde ele está. As pessoas vão olhar para ele e vai ver o quê? O caráter de Cristo. Ele vai demonstrar domínio próprio, como nós já falamos aqui, os frutos do Espírito. Ele vai demonstrar o domínio próprio, o autocontrole diante da pressão. Ele não vai revidar quando alguém o atacar, porque ele é manso, ele é humilde. Ele vai demonstrar o caráter de Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Então esse é um assunto também que os irmãos precisam meditar e entender de acordo às Escrituras. Outro tema que é muito abordado, né, por exemplo, o que é mundanismo? Quando as Escrituras se referem a mundo, as coisas do mundo, as pessoas, aí há outro engano muito grande, que as pessoas acham que, o que é mundo? Qualquer coisa que não é ensinada ali na instituição religiosa, eles acham que é do mundo. Uma camisa de futebol, eles acham que a pessoa não pode usar, porque é do mundo. A instituição ensinou, olha para você ver o pensamento da instituição religiosa. Ela mede o grau de santidade das pessoas. Por exemplo, se ele tem uma barba, essa pessoa é do mundo. Se ele não tem barba, tem o rosto liso, esse homem é um santo de Deus. Quem já viu essas heresias sendo pregadas? Então eles medem, irmão, o grau de santidade das pessoas pela barba. Se a mulher veste saia, se a mulher usa calça. Irmãos, infelizmente as pessoas estão vivendo o engano religioso. As pessoas estão vivendo o engano religioso. As pessoas estão perdidas, irmão. Não conhecem nada do Evangelho. Quando as Escrituras se referem ao termo mundo, ela não está se referindo ao planeta, às pessoas, mas um sistema de valor que exclui Deus. Que exclui Deus, irmãos. Quando fala sobre mundanismo, muitas pessoas acham que é misturar com as outras pessoas. Não, irmão. Os textos bíblicos falam que nós não devemos concordar com as práticas pecaminosas. É o que Paulo fala, não conformeis com as coisas deste mundo. É o que Paulo está falando, irmão. Os irmãos estão compreendendo? Porque nós vivemos no mundo. Ou os irmãos não vivem no mundo? Não vivem no mundo é ET. Então, irmãos, o que é que eu quero mostrar para os irmãos aqui é o seguinte: o esporte em si, ele não é pecado. Não há problema do irmão torcer para um time, não há problema do irmão assistir uma partida de futebol. Os irmãos estão compreendendo? O grande perigo é o quê? É a idolatria. Mas você admirar o talento que Deus deu para um jogador. Você vê o Messi lá jogando, o cara joga muito, pô. Você vê o Cristiano Ronaldo, joga muito, muita bola, né? Não é pecado você admirar o talento que Deus deu para esses homens. Isso não é pecado. Você assistir uma partida de futebol, você ir ali num campinho jogar com seu filho, numa quadra, isso não é pecado. Infelizmente, os falsos profetas, esses falsos anciãos, eles tirou a infância de muitas crianças. Eles tirou como se diz, irmãos, a liberdade de um pai ir até um campo, brincar com seu filho, numa quadra, jogar com seu filho. Esses homens, irmãos, eles destruíram muitas famílias. Hoje é muita tristeza.
Tem pessoas que nunca foi numa praia, irmão, porque esses falsos mestres ensinou que não pode ir. Jesus pregou a maior parte do tempo na praia. Rapaz, é um absurdo o que esses falsos mestres fez com as pessoas. É um absurdo, irmão. É muito triste. Você vê que quantas pessoas, crianças, muitas das vezes, eles iam na cidade, chegavam lá nas casas da Bahia, sentavam no sofá e assistiam TV. Por quê? O falso profeta ensinou que não podia ter TV em casa. Falso profeta. Por quê? É ensinamento sem Bíblia. É Deus revelou. Deus revelou que não podia ter. Entendeu? Hoje o falso profeta está passando na televisão, transmitindo culto. Olha para os irmãos ver que a mentira, ela cai por terra. A mentira não prevalece. Os irmãos estão entendendo? A mentira não prevalece diante da verdade. Então, olha para os irmãos ver. E quantos testemunhos testemunho foi contado na frente do povo acerca de televisão. Mas os irmãos, os mais antigos, lembram. Eles contavam que saía serpente de dentro da televisão para trazer medo nas pessoas, trazer medo nas crianças. Irmãos do céu, esses homens vão pagar caríssimo diante de Deus por essas mentiras ensinadas, esses falsos ensinos, falsas doutrinas. É por isso que eu falo, irmãos. Os irmãos precisam conhecer as escrituras para não ser enganado por esses homens. Esses homens são falsos profetas. Eles passam a aparência de piedade, mas o que eles ensinam é heresia, é engano, é enganação. Os irmãos estão compreendendo? É engano, é heresia. Eles ensinavam que não podia ter televisão em casa. Pessoas, se você for para os top de ensinamento, pessoas que tinham televisão em casa, que eram do ministério, era sentada. Ou se eles chegassem a ver a televisão, essas pessoas não eram levantadas no ministério. Hoje, eles estão passando dentro da televisão, eles estão transmitindo culto pela televisão. Olha para os irmãos ver que esses homens são terríveis. E as pessoas estão defendendo esses homens que pregaram essas mentiras. E esses homens pregou essas mentiras aí, e agora ele joga a mentira em cima do povo. Em vez de falar, não, o que nós pregamos foi mentira, foi errado. Não, eles jogam em cima do povo. Então, irmãos, esses homens não têm compromisso com a verdade. Não têm compromisso com as escrituras. É por isso que os irmãos precisam estar fundamentado na palavra de Deus, nas escrituras. Porque se os irmãos estão aqui, fundamentado na verdade, ninguém vos enganará. É por isso que eles não querem que você conheça as escrituras. Porque a partir do momento que você conhecer as escrituras, você não será mais enganado. Massa de manobra na mão desses homens. Mas quando a pessoa não conhece nada das escrituras, é fácil de ser manipulado, é fácil de ser enganado. O cara vai pegar um versículo lá de Levítico, vai jogar em cima das pessoas, e ninguém sabe nada o que quer dizer o contexto daquilo ali que está escrito, e vai manipular essas pessoas. Então, irmãos, a respeito do esporte, do futebol, né, como eu estava falando, a questão da idolatria. O grande perigo é a idolatria. Esse é o grande cuidado que nós devemos ter, porque a idolatria é pecado. A idolatria é pecado, né? Você ser fanático, né? Acerca de um time, brigar por causa de um time. Seu time perde, por exemplo, você torce pro Flamengo, tem uns flamenguistas aí. Você torce pro Flamengo. Seu time perdeu, mas você não vai trabalhar, você fica né? Então, isso aí não. Você torce pro time, perdeu. Uma galera aí que vai. Tem o jogo do Brasil domingo, né? Esse está com medo do homem lá, o Noruega lá, o atacante lá, o Haaland. Mas se ele fizer uns 3, 4, perdeu, irmão. Mas os irmãos estão entendendo, irmão? O que é o falso ensino? Eles não têm compromisso de pregar a verdade. O que é que Deus, o que está nas escrituras, que as escrituras revelam, né? Por desconhecimento total da escritura, total das escrituras. Os irmãos estão compreendendo? Aí, mas eles vão usar diversos argumentos, mas futebol incita a briga, a violência. Irmãos, não, meu irmão, o problema não está no esporte, o problema está no pecado.
Eu já vi brigas dentro da igreja, fora da igreja. Você está sentado lá na igreja, os irmãos estão brigando lá na porta, lá fora. Teve caso de dar até polícia. Irmãos, o problema está em você. O problema está em nós, que é o quê? Pecado. O problema não está no esporte. O problema está em você. O problema se chama pecado. Você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, para que você receba um novo coração. Um novo coração. Quando a pessoa é regenerado, transformado, ele pode estar em qualquer lugar, que ele não será contaminado. Olha Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram parar na Babilônia, mas chegando lá, eles rejeitou os manjares do rei, para não se contaminar. Preferiu ser jogado na fornalha do que se curvar diante do rei. Isso sim é uma pessoa que foi regenerada. Os irmãos estão compreendendo? É isso que Paulo está mostrando para os irmãos de Coríntio. É isso que Paulo está mostrando. Ele usando o exemplo do esporte para mostrar que eles têm que ter o quê? Disciplina, foco, fé, perseverança. Como um atleta que almeja um prêmio terreno, nós almejamos um prêmio celestial, eterno, no céu. Então, é isso, irmão. O esporte em si não é pecado. O irmão torcer, sentar junto com o seu filho, sentar junto com a sua esposa, torcer para um time de futebol, torcer para a seleção brasileira, não existe pecado nenhum nisso. Não existe pecado nenhum nisso. Os irmãos estão compreendendo? Pecado é a transgressão da lei. Pecado é errar o alvo. Pecado é desobedecer uma ordem dada por Deus. E não uma invenção. Ideias humanas. As pessoas criam a ideia e falam, aquilo ali é pecado. Mas qual é o texto bíblico? Texto bíblico dentro do seu contexto. Aonde está escrito isso aí que você está falando? O cidadão não vai saber te falar. Ele vai falar, não, Deus me fez sentir. Deus me revelou. Mas, meu irmão, o maior cuidado quem tem pela sua igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele não condenou, quem é você para condenar? Quem é você? Quem é você, ancião? Quem é você, cooperador, para condenar aquilo que Deus não condena? Foi ele que morreu pela sua igreja. Você não tem autoridade para nada, rapaz. Você tem que submeter ao senhorio de Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, dessas mentiras pregadas, desses falsos ensinos que vocês colocou em cima do povo. Então, tá aí alguns textos bíblicos para os irmãos meditar e ver, irmãos, que a palavra de Deus, ela fala sobre tudo. Você vai ver Paulo aqui, né, como nós lemos aqui, e tem outros textos, né, nós lemos aqui Coríntios 9, né, Paulo falando sobre o esporte, né, tem Hebreus também, que fala sobre o esporte. É Paulo usando exemplos positivos sobre o esporte, né, para mostrar para a igreja, que eles deviam ter o mesmo foco, a mesma fé, a mesma perseverança de um atleta. Paulo comparando o cristão como sendo um atleta. Então, irmãos, leia as escrituras, não seja enganado por falsos mestres. Esses homens não têm compromisso com a verdade. Eles querem crescer no ministério, construir igrejas, mas a verdade que está revelada nas escrituras está, como se diz, abaixo da sua denominação, da sua instituição. As escrituras é clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero terminar com 1 Coríntios 10, no versículo 31. Quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos.